Você aí, você quer detonar a prova da Banca Avança para a GCM? Eu trouxe hoje o resultado de uma pesquisa que eu fiz com as últimas provas da GCM da Banca Avança. E, olha, muitas surpresas. Tem conteúdo do edital que nem cai. O que realmente ela tem pedido, o que realmente está mudando, o jeito certo, o perfil da Banca Avança atualmente para os concursos da GCM, para você estudar de uma forma direcionada, estratégica. Você às vezes tem aí 1 mês e meio, 2 meses para estudar para a prova da GCM. Você não pode perder tempo com matéria que ela pede pouco ou nem pede, não é verdade? Então vamos focar na matéria que mais cai para garantir a sua aprovação e posse ainda esse ano? Então vem comigo que eu vou te contar tudo agora e no final tem dica top, hein? Então vem comigo que a concurseira tá on. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos detonar essa banca. Gente, e assim, quando a gente começa a estudar para o concurso, é essencial você saber, né, a trajetória, como que você vai fazer para chegar de um ponto A ao ponto B. Então não adianta você só pegar o edital, eu vou abrir aqui o edital, um edital recente, tá? Aqui é jogo rápido. Abri aqui para vocês o edital da Banca Avança. E assim, olha quanta coisa, gente. Esse é um concurso recente, né? No momento desse vídeo está com inscrições abertas e tem apenas 2 meses para os candidatos estudarem. Então imagina, olha só o quanto de matéria para alguém que muitas vezes não tá estudando, não estava estudando antes e pega, cai no colo isso daqui. Como que você vai fazer para estudar essa banca? E você não vai ter tempo para estudar tudo. Isso é fato, tá? E mesmo, tá? Que você tenha 12 horas por dia para estudar, entenda, você não vai conseguir assimilar tudo que você estudar nessas 12 horas, tá? Eu digo que a gente tem que comparar igual beber água. Não adianta você beber 2 litros de água de uma vez, que o seu organismo ele não vai absorver esses 12 litros de água de uma vez. Tá? Geralmente ele vai absorver aí mais ou menos 90 ml, 100 ml, né, que vai pro músculo, tá, um pouquinho mais, e o restante vai virar o suor e urina. E, gente, é desse jeito o estudo. Então você tem que ter tempo para poder absorver aquele conteúdo. Então por isso que eu fiz um estudo, tanto para fazer esse vídeo para vocês, quanto para os meus alunos também aí das nossas mentorias, e para a gente poder estudar direcionado, tá? O objetivo aqui é fazer você conquistar a sua aprovação. Por isso que a gente vai analisar hoje com bastante calma os pontos que realmente eles têm cobrado. Então, assim, esse, como eu falei para você, é um edital recente, né, do município de Taubaté. Nos últimos concursos, o edital em si não alterou muita coisa, tá? A língua portuguesa, matemática e informática, a única coisa que alterou nesse ano é que antes eles colocavam aqui, ó, no Office, no informática, eles colocavam 2016, agora eles estão colocando MS Excel atualizado. Então aqui tem o PowerPoint, ó, atualizado. Então isso quer dizer que é a última versão. É a versão mais recente do Excel, PowerPoint, Word, tá? O Windows, só que manteve aqui o Windows 7, tá bom? E aí, na parte de legislação, que eu notei que teve mudanças, foi a partir disso aqui, ó. Antes o edital terminava o quê? Quem já conhece, quem já fez prova do Avanço, terminava no noções de primeiros socorros, certo? E aí, agora, eles incluíram umas coisitas mais aqui. Então, assim, vamos lá. Eles incluíram lei orgânica, no caso, lei orgânica de Taubaté, tá? Então, assim, o que eu percebi que teve, aí a gente vai analisar e eu vou falar para vocês, mas teve uma cidade que ele começou a pedir lei orgânica, que eles pediram uma questão de lei orgânica, se eu não me engano. A gente vai olhar no esquema que eu fiz de estudo para a gente comparar as cidades, e aí você vai ver. Então, assim, eles começaram a pedir conteúdo diferenciado esse ano. Então, lei orgânica do município, aí tem aqui o decreto, que é o Código do Processo Penal, que é fundada, suspeita e flagrante, tá? Essa lei aqui, tem a lei, eles colocaram aqui essa lei do trânsito, só que ela já vem dizendo aqui em cima. Eu não sei qual foi o intuito, porque o Código de Trânsito brasileiro, e aí colocou o número da lei aqui embaixo, mas eles já pediam, tá? Aí, a Estatuto do Idoso, que não estava vindo nos editais anteriores, porém nos editais, né, de outras bancas para a GCM, isso já é bem comum, né, essa legislação já é comum. A Lei 11.340 Maria da Penha, Lei de Drogas, e essa aqui também está sendo bem pedida, e a 13.060, Instrumento de Menor Potencial Ofensivo, e o SUSP, tá? A lei do SUSP. Essas duas últimas leis aqui têm sido bem pouco pedidas, mas o Avança começou a pedir agora nesse ano 2024. Tá? Então é legal você já se atentar a isso. Então, a legislação nova, a chance deles colocarem pelo menos uma questão dessas leis novas pode acontecer, tá? Então quando é legislação assim que não era pedida antes, geralmente uma questão, você vai dar uma olhada, vai ver comigo, que aí eles podem pedir, tá bom? Então, vamos lá, vamos embora ver o estudo que eu fiz para vocês. Gente, olha, eu geralmente eu peço no final, e eu acho que vocês vão ver no final, eu espero que vocês fiquem comigo aqui até o final.
eu já vou pedir, pô, esse estudo deu um trabalho, então já dá um curtir aí, já compartilha para mais alguém, tá? E comenta nos comentários que isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é importante. Então, olha, gente, deu uma trabalheira, mas, cara, eu sei que você vai gostar muito e que você vai dar um curtir aí, porque aí ajuda a concurseira a continuar estimulada a trazer conteúdo assim para vocês. Belezinha? Posso contar com vocês? Tenho certeza que sim. Então, simbora, vamos detonar essa banca. Agora a gente vai começar com português, tá? Então vamos lá. Português, eu coloquei aqui as provas que eu peguei, tem mais provas, tá? Mas eu fiz um comparativo de 6 provas. Peguei uma de 2022, uma de 2023 e 4 de 2024. Então, umas no começo do ano, as outras aqui já estavam mais aí pro segundo bimestre, né? E aí, segundo bimestre, isso. Mais ou menos para abril, por aí, que elas são dessa data. E aí, gente, para vocês verem a evolução da banca, isso é muito importante. Como que a banca está se comportando ano após ano? Então, vamos lá. De português, o edital mesmo, né? Mesmo. A única coisa que teve de diferenciada foi aqui no discurso direto e indireto, que teve somente em Caçapava, então eles começaram a pedir, mas se não tiver lá no edital, não podem solicitar. Provavelmente tinha no edital de Caçapava, mas na maioria dos editais é sempre o mesmo edital de português, tá? Então vamos lá. Em Amparo, em 2022, em português, foram apenas 5 questões. Então, eles pediram 2 de interpretação de texto. Ó, vou ticar aqui para vocês verem, tá vendo? Amparo, é essa primeira coluna aqui que a gente está falando, tá? Então, eles pediram leitura e interpretação de texto, 2 questões. Classe de palavras e 2 questões. Colocação, não, aí pediram ortografia, tá? Uma questão. Aí o Batuba foi mais, Batuba eu acho que já foi 10, né? Então, o Batuba foi o ano passado. Aí eles já pediram 4 de classe de palavras, uma de concordância, uma de regência, uma de colocação pronominal, 2 de processo de formação de palavras e uma de ortografia, isso em 2023. Aí agora vamos ver o padrão, como que tá o padrão aqui? Vamos ver o que vocês acham, mas eu achei bem parecido o padrão esse ano, na questão de que eles pediram muito classe de palavras, né? Olha, tem Itapecerica da Serra, Araçariguama, bem no início do ano, depois Valinhos e Caçapava. Aí eles pediram 2 de interpretação de texto em Itapecerica, 3 de sinônimos e antônimos, classe de palavras 5, depois colocação pronominal 1, 2 de processo de formação de palavras e 3 de ortografia. Araçariguama teve 4 de classe de palavras, né? Uma de interpretação de texto, uma de concordância verbal e nominal, uma de colocação pronominal, processo de formação de palavras 1 e 2 de ortografia. Tá? Então você vê que aqui, ó, no início do ano, já começou a ficar um pouco mais parecido, né? Apesar que o que eles sempre mais pedem, vocês já viram que é classe de palavras. Valinhos pediu uma de interpretação e leitura, uma de sinônimo antônimo, 5 de classe de palavras, aí teve uma de processo de formação, 2 de ortografia. Para fechar aqui nossa pesquisa, Caçapava teve uma de leitura e interpretação, uma de sinônimo antônimo, 2 de classe de palavras, aí teve uma de processo de formação de palavras, uma de coesão, 3 de ortografia e uma de discurso direto. Então, Caçapava saiu um pouquinho da linha, porque eles colocaram lá discurso direto e eles pediram um pouco mais de ortografia, tá? Então, fechando aqui, o que dá pra gente entender, né? Quais são as que menos eles pedem? Nenhuma dessas provas eles pediram sentido próprio e figurado das palavras e pontuação. Nenhuma delas. Você vê que eu deixei aqui já com essa cor diferenciada para vocês verem. E aí, na concordância verbal e nominal, só teve na prova de Ubatuba, em 2023, Araçariguama, em 2024. Não teve em outras provas. Regência só teve em Ubatuba, não teve nas outras provas. Crase não teve em nenhuma prova das que eu peguei. De 2022, 2023, as 4 de 2024 não teve crase, tá? Coesão. Coesão só teve uma em Caçapava que falou mais explicitamente falando sobre coesão. Porque a coesão está muito dentro da leitura e interpretação de texto, né? Então, é difícil você ter uma questão de coesão. Ortografia, você vê que eles gostam de ortografia. Discurso direto só teve em Caçapava. Aí, vamos lá, interpretação de textos, diversos textos, interpretar o sentido, o que o autor está querendo dizer. Então, quando você for fazer os seus estudos desse assunto, leia os textos. É cansativo? Mas você precisa ter a dinâmica, né, ter a experiência de leitura. Leitura e leitura rápida. Quanto mais rápido você ler e entender o texto, melhor na hora da prova, tá? Então, treine leitura e interpretação de texto. Tenta entender o que o texto está querendo dizer. Você vai lendo o texto, se for no papel, você vai já grifando os pontos fortes, vai grifando as palavras diferenciadas, porque pode ser que tenha questões também perguntando sobre elas mais na frente, tá? Os sinônimos e antônimos não caiu, ficou mediano. Teve 3 provas que não caiu nada e teve 3 provas que caiu. Sinônimo e antônimo também é fácil, é uma questão geralmente que vem com facilidade. Então treine também essa questão aí dos sinônimos e antônimos. A classe de palavras, o que mais cai, Tatiana, em classe de palavras, o pessoal me pergunta. E aí, assim, vai cair tudo. O que eu visualizei nas provas é que cai muito
advérbio, cai muito. Conjunção, gente, conjunção cai muito. Muito, muito, muito. Acho que 50% das questões que estão sendo dentro da classe de palavras, que estão sendo cobradas, são conjunções. Adjetivos, teve algumas questões também que eu visualizei de adjetivo. Verbo, tá? Verbo, vozes verbais. Então teve, aqui não fala para estudar vozes verbais, mas cai dentro da classe de palavras e caiu em algumas provas, tá? Então, assim, pronome, alguns pronomes. Alguns pronomes. Então, pronome também legal de dar aquela focada. Preposição numeral substantivo, eu não vi nessas provas, tá? Pode ser que eles abordem outras. Mas lembrando que aqui a gente tá não querendo te dizer para você não estudar as que não caem muito, mas que você coloque aí no seu planejamento um cronograma de prioridades. Então você vai priorizar as que têm mais tendências de cair na prova, beleza? E aqui tem essas informações que eu trouxe para vocês. Vamos passar para matemática. Tá? Matemática e raciocínio lógico. Geralmente eles pedem tudo na mesma levada. Então, matemática e raciocínio lógico, vamos ver aqui, ó. Sempre é o mesmo edital, o mesmo texto do edital. Tá? Então, eu coloquei aqui de uma forma verticalizada para a gente poder fazer essa análise. Então, vamos lá. Nas mesmas provas que eu analisei, na de amparo, teve uma questão de razão e proporção, uma de juros simples, uma de sistema de medidas e duas sequências lógicas. Lembra das sequências? Em Ubatuba, ele já foi mais pegando das outras todas, né? Ele sempre deu uma mesclada em várias matérias. Então, ele pegou uma de MMC, uma de porcentagem ou regra de 3, uma de média, duas de juros simples, relação de tabela. Olha, em Ubatuba ele pegou uma, Itapecerica pegou outra, Valinhos e Caçapava. Então, eles gostam sempre de colocar pelo menos uma questão de tabela. Depois, geometria. Todas, depois de 2023, teve geometria, gente. Então, é legal estudar perímetro, área, né, para fazer, como ver a área do quadrado, do triângulo, volume, tá? Então, teve uma questão em Ubatuba, em Itapecerica teve uma, Araçariguama uma, aí teve duas em Valinhos, mas eu coloquei esse X aqui, ó, esse X vermelho nas duas, por quê? Porque era uma questão que tinha geometria com razão e proporção, tá? E Caçapava uma, ok? Olha, desculpa. Não, vamos lá, tô seguindo a sequência assim. Em Ubatuba teve também uma de lógica de argumentação, uma de sequências e uma de resolução de situação-problema. Situação-problema é quando, tipo assim, não encaixa em nenhuma matéria, mas é algo que você pode utilizar a regra de 3, ou pode utilizar aí um pouco de geometria, ou mesmo uma lógica, mesmo você analisando ali um problema, tá? Então, teve uma questão em Ubatuba dessa. Itapecerica, que já foi esse ano, foi mesma levada aqui, ó, uma de MMC, uma de porcentagem, uma de média, uma de juros, uma de tabela, uma de geometria, uma de lógica e argumentação, duas de sequência e uma de resolução de situação-problema, tá? Araçariguama teve uma de razão e proporção, uma de média, uma de juros, duas de sistema de medidas. Sistema de medidas, gente, dá para estudar junto ali com geometria, tá? Sistema de medidas, litro, quilos, né? Centímetros, decímetros, quilômetros. Então, assim, dá para estudar praticamente junto ali, né? Que é tudo medição. Teve duas, aí teve uma de geometria e não teve nada de lógica em Araçariguama. Valinhos, teve também um pouquinho de cada. MMC, uma, razão e proporção, 3 de porcentagem, regra de 3, uma de aritmética, de média aritmética, uma de juros, uma de tabela, duas, na verdade, que foi aquela que eu expliquei para vocês, né? Geometria, uma, lógica de argumentação, uma, tá? E Caçapava teve duas aí de porcentagem, regra de 3, uma de média, uma de juros, uma de tabela, uma de sistema de medidas, uma de geometria, teve uma de estruturas lógicas e relações arbitrárias entre pessoas, lugares, é uma questão de lógica que você tem que analisar lugares, e tem algumas questões que você não vai precisar fazer conta, mas vai precisar analisar. Então, teve uma, lógica de argumentação, uma, e sequências, uma, tá? Então, assim, o que a gente vê na matemática? Sistema de equação não caiu em nenhuma. Então, peraí, para que você está começando a estudar sistema de equação para a prova da GCM da Avança, sendo que nas últimas provas não caiu nada? Pode ser que caiu em outras provas? Pode. Por quê? Porque ela colocou no edital. Então, ela pode lançar, mas não é algo que a banca tem aplicado, tá? E também estrutura lógica de relações arbitrárias, analisar lugares, coisas, eventos, deduções de informações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer uma estrutura. Isso eles não têm costume de aplicar. Identificação de regularidades de uma sequência numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. Isso ele também não aplicou em nenhuma dessas provas que eu verifiquei, tá? Estruturas lógicas também não teve, mas lógica de argumentação teve pelo menos uma em 4 das provas. Diagramas lógicos não teve nenhuma. Sequências teve, você percebe que sequência eles gostam de aplicar. Situações de problema em 2 provas. Então, assim, o que eu oriento vocês? Aqui eu trouxe para vocês o que menos cai para vocês deixarem por último. Então, foquem no que mais cai. Veja os conteúdos que tem mais caído na prova e estude mais aqueles. Claro que você vai dividir o cronograma? Vai. Só que você vai deixar suas metas finais para aquelas questões que não costumam cair, ok?
E aí a gente vai para informática, mesma coisa. Informática e Amparo em 2022, eles pediram uma de Windows, uma de Office, que é o Word, né? Uma de Excel, uma de correio eletrônico e uma de internet. E nas outras, no Batuba, eles pediram duas de Windows, aí depois pediu uma de PowerPoint, uma de correio eletrônico, uma de internet. Em Tapecerica, eles pediram duas de Windows, uma de Word e uma de correio eletrônico e uma de internet. Araçariguama foram duas de Windows também. Você vê que tem aí um padrão de manter duas de Windows, até essa de Araçariguama. Uma de Office, uma de Excel, uma de internet. E aí em Valinhos, eles deram uma mudada. Eles colocaram nenhuma de Windows, uma de Office, duas de Excel, uma de correio eletrônico, uma de internet. E Caçapava, para fechar, eles falaram, não, aqui o guarda vai fazer conta. Aqui ele tem que entender de planilha. Então, uma de Office, 4 de Excel e somente. Foram 5 questões lá. Então, gente, você vê que aqui eles mudaram um pouco a informática, né? Então, isso o que eu oriento para vocês? As últimas provas pediu mais Excel. Dá aquela focada no Excel, mas também estude o Word, que todas as últimas 4 provas tiveram Word, tá? O Windows não teve nas 2 últimas, pode ser que eles retomem agora, né? Então, estudam Windows também. Agora que menos caiu foi PowerPoint. Então, deixa o PowerPoint para você estudar por último, né? No seu cronograma aí, coloca primeiro as que tem mais incidência em prova. É isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Não é para vocês deixarem de estudar o conteúdo, mas eu sei que pouco tempo para estudar, pode ser que você não consiga ver todo o conteúdo. Então, veja o conteúdo que eles têm pedido mais. É mais chance para você conseguir aí gabaritar e detonar essa prova. Agora a gente vai para a última classe aqui, né, de matéria para você estudar. Não menos importante, por favor, não menos importante. A legislação, gente. Olha, então por isso que eu falei, a última não é a menos importante. Aqui você tem bastante conteúdo para estudar, então aqui você tem que estudar realmente de uma forma muito bem estratégica, muito tática. Né? Primeira coisa, focar no que mais cai, estudar primeiro o que mais cai, mas a gente também tem que tentar dar uma passada, pelo menos, pelos pontos fortes, né? Pelos pontos fortes das matérias que não são tão pedidas, tá? Vamos lá. Então, vou falar assim, ó. Vou falar a matéria e aonde foi pedido, tá? Vamos mudar aqui um pouquinho para vocês assimilarem melhor. As noções de direito administrativo, tá? Foram pedidas aí até o início do ano 2024. Nas últimas provas que eu analisei não foi pedido administrativo, mas foi pedido em 2022, 3 questões em Amparo, 6 questões em Ubatuba e 2 em Tapecerica, tá? Depois não teve mais. Constitucional, a gente percebe que vem sendo pedido mesmo que em menos quantidade. Em 2023, Ubatuba foram 4 questões. Em Tapecerica, bem no início do ano, foram 4. Foram 4 questões. E aí, em Araçariguama, uma, aí depois veio Valinhos, 2, Caçapava, 2. Mas por que diminuiu, Tatiana? Porque aumentou outras leis. Porque entrou novas leis. Então, eles precisam diluir as questões nas outras questões também. Então, por isso que constitucional provavelmente vai manter, vai cair, mas em menos quantidade, tá? Aí depois tem noções de direito penal. Gente, penal caiu bastante. Ubatuba, com 5 questões. Aqui, Itapecerica da Serra caiu muito. 14 questões de direito penal. Itapecerica da Serra. Aí teve 2 de direito civil, né? Não. De código penal. A gente tá falando de código. 14 de código penal. Aí, em Araçariguama só teve 3. Depois em Valim 2, Caçapava 3. Foi diminuindo. Por quê? Porque tem que fazer mais questão em outras, né? Aí, noções de direito civil. Teve um pouquinho em cada uma. Você vê que em Amparo teve 3, Ubatuba 1, Tapecerica 2, Araçariguama 1, Valinhos 2, Caçapava 1, tá? Então, teve assim um pouquinho em cada um. Lei de trânsito. Você vê que lei de trânsito, em todas as provas, pelo menos 3 teve de código de trânsito. Tá? Isso incluído placas, questão de velocidade, questão de licenciamento, tá? Eles têm pedido sim, tá bom? Então, atenção aí no código de trânsito para estudar na parte de legislação. Direito penal, código de trânsito, constitucional, ó, a gente já viu até aqui que tem caído praticamente todas as provas. Então, tem que dar aquela focada, tá? Aí, tem as leis que são federais, e aqui até eu coloquei assim, olha, essas leis eles já estavam pedindo antes. Então, eles têm uma gama de questões maior nessas leis. Então, essas leis aqui estavam sendo pedidas, você vê, ó, até noções de primeiros socorros, ó, estava até aqui, estava antes. Então, todo o concurso está sendo pedido. Então, olha, na Araçariguama teve ECA, Abuso de Autoridade de Primeiros Socorros, aí em Ubatuba, em 2023, teve uma de Estatuto 3022, uma de desarmamento, uma do ECA, uma de abuso de autoridade. Aí em 2024, olha a constância aqui, ó. Teve nos de Araçariguama, Valinhos e Caçapava, teve Estatuto da Guarda, desarmamento, teve a maior quantidade aqui das leis federais, ECA, teve de 2 a 3, abuso de autoridade de 1 e teve 3. Agora, o desarmamento, 4. Na última de Caçapava, teve 5 questões de desarmamento. Então, lei do desarmamento, 10.826, dá aquela focada legal, tá? Aqui das leis federais. Aí tá, aí depois mudou. Aí na de Valinhos,
para diante, começaram a incluir essas novas legislações, tá? Então, a lei orgânica foi pedida uma, mas é porque esse edital tinha. Então, o edital de Valinhos tinha pedido já essa nova tendência das legislações para o Avança, por isso foi pedido uma. Aí, de todas essas que ele pediu aqui de fundada suspeita, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, drogas, instrumentos de menor potencial ofensivo, SUSP, eles pediram 3 de drogas na de Valinhos, uma de instrumento de menor potencial ofensivo e uma do SUSP. Não pediram Maria da Penha, não pediram idoso, não pediram fundada suspeita, tá? Então, mas pode ser que agora, porque já faz um tempinho, agora, nesse próximo concurso, nos próximos, eles já vão colocar. Então, o que eu aconselho? Ai, Tatiana, mas o que você aconselha a pedir? Estudar, né, a Constituição, Constitucional, Direito Penal é o primeiro da lista, tá? Estude Direito Penal e CTB, Constitucional, o Direito Civil, tá? Que aqui ó, é só alguns artigos. Então, estude Direito Civil. E as leis que já estão aqui, que eles já estão acostumados, que já tem questões de desarmamento. A Estatuto da Guarda, uma lei pequena para você estudar. O ECA eu aconselho, é uma lei extensa. Então, você estudar, né, os pontos principais ali que fala, questão da responsabilidade, maioridade, né? Geralmente é isso. O que é competência do Conselho Tutelar. E também fazer as questões. Faça questões, gente, sobre esse assunto. Porque, por exemplo, o ECA é uma lei extensa. Você não vai conseguir estudar tudo. E não é tudo que costuma cair, tá bom? Eu vou até colocar depois na descrição. A gente tem a nossa apostila de resumo tático, que tem mais de 12 leis, que são as leis que mais caem nos concursos da GCM atualmente, e que elas têm lá de uma forma mais resumida os pontos que mais caem. Então tem o ECA, tem Maria da Penha, tem Estatuto do Idoso, tem Lei de Drogas, tem Desarmamento, tem Estatuto da 3022, entre outras, tá? Então lá tem o quê? O que tem mais caído nas provas, a gente colocou numa apostila mais resumida, de fácil entendimento, para você também poder acelerar aí esses estudos, tá? E vai te servir para outros concursos da GCM também, belezinha? Vou colocar na descrição do vídeo depois para vocês, se alguém tiver interesse, tá bom? Lembrando que quem assiste o vídeo, eu já coloco o link aqui com desconto, tá? Então, gente, esse foi o nosso estudo. Eu espero que tenha te aberto a mente um pouco mais para você analisar melhor e focar realmente no que realmente cai, né? E priorizar. Na verdade, você tem pouco tempo para estudar, então prioriza. Prioriza o que tem mais caído nas provas, o que eles já têm uma reserva de questões maiores, a tendência é eles colocarem as questões que eles mais conhecem, e uma ou outra de novas legislações. Então, você fazendo dessa forma, otimizando seus estudos, eu tenho certeza que você vai detonar nessa prova. Esse estudo que eu fiz, você vai poder rever várias e várias vezes. O mais legal é isso. Você vai poder rever, volta aqui no vídeo, quando você estiver fazendo seu cronograma de estudos, volta na onde a gente olhou, a gente viu, assiste de novo e faz o seu cronograma bem esquematizado, focado primeiramente nos assuntos que mais a banca tem abordado, tá? E faça questões diariamente. A partir de agora, você vai fazer questões diariamente. Tem várias plataformas aí de questões. Eu vou deixar um link também de um outro vídeo nosso que fala sobre questões, e lá tem lá uma playlist com vários sites aí de questões, que dá para você fazer uma quantidade gratuita, tá? Então, se você fizer um pouquinho gratuito de cada site, você pelo menos umas 50 questões por dia gratuitamente você faz. E aí dá para você ver qual site você gosta mais e quem sabe você pagar uma taxa para você poder utilizar à vontade. Eu tenho certeza que é um investimento que vai valer a pena. Às vezes você paga o valor de um lanche para poder utilizar um mês, fazer questões ilimitadas, 100, 200 questões por dia. Então, vamos lá, vamos estudar e começar agora para gabaritar essa banca Avança. Agora que você já sabe como você deve estudar para essa banca Avança, já sabe o que mais cai, o que não cai muito, tá na hora de direcionar esses estudos. Simbora fazer um cronograma a partir de hoje, com os seus pontos fortes, com as matérias que mais caem. Lembre-se que o que você sabe mais, você não precisa focar tanto, mas o que você sabe menos, você tem que focar mais, desde que seja as matérias mais pedidas. E agora você já sabe. Eu espero que tenha aí auxiliado você nessa elaboração de cronograma. E me fala nos comentários. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. E se você viu alguma coisa diferente, se você estava estudando aleatório, se você agora mudou seus estudos, ou qualquer dúvida, coloca nos comentários, porque a gente vai se ajudando, vai trocando informação. Eu vou deixar também aqui no final, em algum lugar vai aparecer, acho que mais ou menos aqui, sugestões de vídeo, inclusive vídeos aí dos próximos concursos da GCM na região da Banca Avança. Então, se você quer saber mais, é só ir para os próximos vídeos aí, nas próximas playlists, que o canal tá cheio de dica para você que está estudando para GCM. Na descrição do vídeo tem todas as informações de contato, os links dos nossos cursos, inclusive noções de direito penal que a gente falou aqui. Tem um mini curso básico, rápido, para você que está estudando direito penal para GCM. Então, que já tá tudo explicado, que fica melhor o entendimento. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá ok? E se você quiser, claro, um cronograma personalizado do seu concurso, também tem o link abaixo do meu WhatsApp. Me manda mensagem, às vezes a gente já tem o cronograma já
pronto, eu te mando o link para você adquirir e começar a estudar agora. Simbora detonar essa banca, avança, eu tenho certeza. E depois me conta aqui nos comentários como que foi a sua prova depois de saber essas dicas, viu? E se você gostou do vídeo, dá aquele curtir, se inscreve no canal, que aqui tá cheio de dicas. Toda semana eu posto dicas para você que tá estudando para os concursos públicos, tanto da GCM quanto de nível médio. E claro, compartilha com o coleguinha, compartilha com quem você sabe que, aquele fulano lá tá estudando para um concurso e tal, eu vou mandar para ele. Manda lá para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar muito. Quando a gente doa conhecimento, a gente aprende 2 vezes. Então, vem comigo que a concurseira tá on.